Bom, pessoal, hoje nós vamos falar a palestra, tá? A primeira parte da palestra, corpos, níveis e subníveis, dentro dos trabalhos espirituais e terapêuticos. Corpos espirituais, conceito, o que são corpos, níveis e subníveis, como são criados, essa é a primeira parte da palestra. Corpos, níveis e subníveis, trabalhos espirituais e terapêuticos, e reintegrando os corpos, níveis e subníveis. A primeira e a segunda parte vão estar no YouTube, provavelmente amanhã. E a terceira e a quarta parte, a gravação vai estar dentro do curso avançado, tá? Depois eu explico para vocês. Importante vocês prestarem atenção nessa frase. O objetivo da nossa evolução é o autoconhecimento. Corpos, níveis e subníveis, eles são mecanismos para que possamos trabalhar os 7 sentidos da vida e assim, quando tivermos maturidade, trabalharmos todos esses aspectos. Quem não sabe que são 7 sentidos da vida, fiquem aí que eu já vou falar durante a palestra. Tá bom? Corpos espirituais, os conceitos. Então vamos lá, pessoal. Primeiro corpo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo corpo. Nós vamos estudar os corpos pelos conceitos orientais, tá bom? Aqui nós temos corpo físico, duplo etérico, corpo emocional, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Quando você junta todos os corpos, você cria as nossas frequências. Ali está a nossa aura, tá? É assim que a coisa acontece. Nossa aura é a somatória de todas as outras frequências, tá bom? Bom, vocês têm que perceber que cada um desses corpos a gente chama de veículos de manifestação da consciência numa determinada frequência, tá bom? Frequência. É isso que eu quero que vocês fiquem na cabeça de vocês. Cada um desses corpos tem uma frequência, tá? Os corpos que a gente trabalha, eles são divididos de acordo com a milenar concepção setanária original da antiga tradição oriental. O agregado homem-espírito compõe-se de 2 estratos distintos. A terminologia que a gente vai adotar é usada pela teosofia, esoterismo, outros ramos do ocultismo e algumas religiões orientais. O quaternário inferior, físico, duplo etérico, corpo emocional, mental inferior, o que eles chamam de ego, e a trindade divina, o ternário superior, que é o mental superior, búdico e o átmico. Tá? No quaternário inferior nós temos a sede da personalidade e a nossa fagulha divina está no ternário superior. Tá bom? Bom, não tem como não falar sobre como o Espiritismo trabalha esses conceitos, tá bom? O Espiritismo, ele divide em corpo físico, perispírito e espírito, tá? Aí vocês já estão vendo que o duplo etérico, o corpo espiritual, o corpo mental, o inferior e o superior, eles ficam no perispírito. Já o búdico e o átmico vão lá para o espírito, tá? É uma trilogia.
Para Kardec, alma e espírito são sinônimos, tá? Para os católicos e protestantes existem apenas a alma, corpo físico e alma. Essas são as formas que as filosofias encaram. Nós vamos trabalhar com a que divide os corpos espirituais em 7, tá bom? Corpo físico, objeto de estudos biológicos para espiritualidade reencarnacionista, espíritas, teosofias, esotéricos, umbandistas, budistas e hinduístas. O corpo físico é instrumento para manifestação, experimentação e aprendizagem no músico físico. Corpo físico, desenho que você já conhece. Corpo é meio físico, pertence à mesma dimensão eletromagnética. Nele somatiza-se os impulsos desarmoniosos originais dos demais corpos, níveis ou subníveis da consciência, que são simples efeitos e não causas. Um detalhe, tá, pessoal? Eu, quando comecei a montar esse material, eu dei uma aula de corpos muito maior. E aí eu vi que não casava com o que a gente ia fazer hoje. Então eu vou chamar vocês para uma aula especificamente sobre corpos espirituais, tá? Hoje eu puxei um slide para cada corpo, tá? Duplo etérico. Esses desenhos são tirados do Mão de Luz, tá? Tá ali embaixo para quem quiser ir atrás. Envolve o corpo físico, tem estrutura extremamente tênue, invisível ao olho humano, de natureza eletromagnética, comprimento de onda superior à ultravioleta, razão porque é dissociado por esta. Viu, Leila? Você tinha falado do ultravioleta, né? Ele desassocia o duplo etérico, tá? Quando exalado de sensitivos ou médiuns, proporciona os fenômenos espirituais que envolvem manifestações de ordem física, como materializações, teletransporte, dissolução de objetos e outros. O material exalado é conhecido por ectoplasma, o nosso desenho do duplo etérico. Funciona como um mediador plástico entre o corpo astral e o corpo físico, e a maioria das enfermidades atingem antes o duplo etérico. Tá? As chamadas cirurgias astrais, via de regra, são realizadas nesse corpo. Tá bom? Estou falando muito rápido? Bom, pessoal, aqui, de novo, mãos de luz, nós estamos falando do corpo emocional, tá? Tem forma humana, invólucro espiritual mais próximo da matéria, que pode ser visto pelos médiuns clarividentes. Essa estrutura corpórea sutil todos os espíritos a possuem. Assim como o corpo para os humanos é tão necessário para os espíritos, é também necessário para sua manifestação na dimensão que encontram no astral. O desenho que vocês vão ver, eu fiz de propósito essas várias luzes, né? Corpo astral não possui a mesma densidade em todas as criaturas humanas. A maioria das manifestações mediúnicas ditas de incorporação processam-se através do corpo astral, o qual é dotado de emoções, sensações e desejos, em maior ou menor grau, em função da evolução espiritual. O corpo astral sofre moléstias e deformações decorrentes de viciações, sexo desregrado, práticas persistentes do mal e outras ações pecaminosas. Assim como, se você tiver uma frequência alta e fizer coisas boas, ele também vai impactar. Bom, pessoal, vocês percebem que esse é um material muito extenso e, se vocês quiserem, eu dou uma palestra só sobre corpos para a gente se aprofundar, tá bom? Corpo mental inferior, tá? O detalhe que eu vou falar aqui para vocês é o seguinte: o mental superior e o mental inferior, eles na realidade são um único corpo. Só que por questões de estudo e frequências se separa eles, tá?
Beleza, Leila. Eu acho que está com uma diferença de 10 a 12 segundos, tá? Então, esse é o corpo mental inferior, tá? Ou mental concreto. É o veículo que se utiliza do eu cósmico, que se manifesta como intelecto concreto e abstrato. Nele a vontade se transforma em ação. O terceiro corpo da aura é o corpo mental, que se estende além do corpo emocional e se compõe de substâncias ainda mais finas associadas a pensamentos e processos mentais. É importante veículo de ligação e harmonização do binômio razão e emoção. Esse é o desenho que a gente vai ver dentro da palestra. Viciações oriundas de desregramento sexual, uso de drogas e outras podem atingir e fixar-se e danificar-se esse corpo. Pessoal, estou indo numa velocidade boa. É o repositório do cognitivo, conhecimento. É o primeiro grande banco de dados, onde a mente física busca as informações que precisa, seu raciocínio é seletivo. Pessoal, só um detalhe, tá? Você percebe que eles falam sobre o primeiro grande banco de dados, tá bom? É importante essa informação, tá? Bom, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o mental superior, tá? Memória criativa e poder, e pode ser percebido pela vidência. Esse corpo é o segundo grande banco de dados que dispõe o ser. Ocupa-se de estudos e pesquisas visando o aprimoramento do ser. Esse é o desenho que a gente vai utilizar. É sede das virtudes e de grandes defeitos. A força da mente é poderosa e pode fazer o bem ou o mal, consoante a intenção com que é projetado. Alguém já disse que todo pensamento bom é uma oração e todo pensamento mau é um feitiço. Por outro lado, quem vibra em amor constrói ao redor de si um campo energético protetor contra a ação de mentes negativas, mal olhado, feitiço, magia negra e etc. Bom, agora nós vamos lá para o corpo búdico, tá? Sendo esse corpo atemporal, uma outra coisa muito importante, tá? Vou abrir um parênteses aqui. Para quem está chegando agora, eu vou, na próxima semana, orientar vocês e provavelmente vou dar uma palestra extra, repetindo uma palestra que nós demos sobre dimensões e física quântica, tá? O búdico já é um corpo fora do tempo, tá? Por isso que é chamado atemporal, tá? Ele é fora do presente, passado e futuro. Isso é muito importante. E vocês têm que ter na mente que quanto mais você tem o conceito, mais o seu mentor vai conseguir orientar você para poder ajudar o próximo. Então, o entendimento dos conceitos é muito importante para que a gente possa ter uma afinidade maior com os nossos mentores e fazer os trabalhos mais direcionados, tá? Ele é um corpo atemporal, como também o mental superior, usando a técnica de atingir essa dimensão superior das criaturas, pode-se de lá vasculhar seu passado, conseguindo detectar vivências muito dolorosas, sedimentadas em um passado escondido, por vezes muito remoto, quando não remotíssimo. Pouco se sabe sobre a forma e estrutura vibracional desse corpo, que está mais próximo do espírito. É o desenho que a gente vai representar. Tem como atributo principal o grande núcleo de consciência. Lá as experiências e acontecimentos ligados ao ser estão armazenadas
e de lá partem as ordens do reciclar permanente das experiências mal resolvidas. Tudo bem aí, pessoal? Corpo átmico, ou centelha divina. Corpo átmico é o espírito puro, esse eu cósmico constitui a essência divina em cada ser criado. O absoluto, o universal, manifesta-se em cada um dos seres individualizados, por menores que sejam. Alguns o chamam de eu crístico, eu cósmico ou eu divino, e constitui a essência divina presente em cada criatura. A linguagem humana é incapaz de descrever objetivamente o espírito, esse é o que a gente vai representar. Ao longo de sua jornada evolutiva, a criatura humana sofre sucessivas mortes e vai perdendo seus corpos, sem perder os valores inerentes a cada um deles. E como a flor, na sua expressão de beleza pura, contém a essência do vegetal por inteiro. Bom, pessoal, então vou dar uma palestra, a gente combina, tá? Aprofundando a partir dos corpos, tá bom? O que eu quero deixar para vocês, que é importante, que vocês fiquem focados, tá? Esses corpos são o princípio dos corpos níveis e subníveis. É deles que são gerados os corpos níveis e subníveis, tá bom? E aí, pessoal, vocês lembram lá no começo da palestra? Não sei se a Roseli está assistindo a palestra aqui com a gente, mas foi para ela que eu mostrei inicialmente. Eu, quando fui procurar o material para completar, eu encontrei essa escala do David Hawkins, tá? O David Hawkins foi um professor, filósofo e médico psiquiatra americano, cujo interesse incluía também a matemática, a econômica, educação e ciências da infância e ética. Ele criou e calibrou um mapa extremamente útil de consciência humana, chamada de escala Hawking, da consciência. Nesse mapa, ele associa os níveis de consciência com valores chaves da vida humana, usando os números como parâmetros para mostrar quais sentimentos estão mais perto da considerada iluminação, que para ele teria o valor 1000, lógico que isso é um valor hipotético, e teria sido conseguida somente por Buda, Krishna, Lao Tse, Jesus, esses carinhas, tá? O importante é que vocês percebam, olha que interessante, tá? A culpa tem uma frequência 30, a vergonha seria a frequência mais densa. Aí você vai subindo, o orgulho é 175, a coragem é 200, a alegria 540, a paz é 600, a felicidade é 600. Isso é muito interessante. E vocês precisam ligar essas frequências aos nossos corpos. Tá? É uma sacada, tá bom? Porque muitas pessoas ficam dizendo assim, vamos para a quinta dimensão, o planeta está indo para a quinta dimensão. Se nós não tivermos frequências elevadas, a gente não vai para lugar nenhum. É bem simples, tá bom? Para que você vá para uma quinta dimensão, você precisa frequenciar 500, 600, né? Tem que parar para pensar isso, tá? Embora apenas 15% de toda a população do mundo esteja acima do nível crítico 200, a força coletiva desses 15% tem um peso para contrabalancear a negatividade dos outros 85%. Tá? Olha que interessante. Devido ao fato da escala de força avançar logaritmicamente, um simples avatar, simples um Jesus, Krishna, Lao Tse, Buda,
em um nível de consciência 1000 pode, na verdade, contrabalancear totalmente a negatividade coletiva de toda a humanidade. É muito interessante isso. O indivíduo que vive e vibra na energia do otimismo e da disposição de não julgar os outros, nível 300, irá contrabalancear a negatividade de 90.000 pessoas que estão calibradas no nível mais baixo da força. O indivíduo que vive e vibra na energia do puro amor por toda a vida, nível 500, irá contrabalancear a negatividade de mais de 750.000 pessoas que estão calibradas no nível mais baixo de força. O indivíduo que vive e vibra na energia de iluminação, graça e paz, nível 600, irá contrabalancear a negatividade de 10 milhões de pessoas que estão calibradas nos níveis mais baixos de força. Aproximadamente 22 desses sábios estão vivos hoje. Pessoal, por isso que existem seres lá nos Himalaias vibrando amor para a humanidade. O indivíduo que vive e vibra na energia de graça, do espírito puro, além do corpo, o mundo não dualista e uma unidade completa a nível 700, irá contrabalancear a negatividade de 70 milhões de pessoas que estão calibradas em energias mais baixas. Esses são trechos extraídos do livro, Níveis Conscienciais. E lembrando que esses níveis conscienciais estão amarrados aos corpos. Beleza? Tudo bem até aí? Então tá. Agora, pessoal, é o seguinte. Eu vou mostrar esse slide, tá? Quem não entender bulhufas, me procura depois. Eu quero fazer de novo essa palestra, mas eu oriento vocês a olhar a palestra que está no YouTube. Não é a completa, porque só acessa a palestra completa o pessoal do curso avançado, mas ela explica isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Passado. Foi vivido. Tudo bem? Presente. Onde nós estamos com o nosso foco mental. Futuro. O futuro não é um futuro fixo. Porque a cada instante que a gente vive no presente, o nosso futuro ele é provável. Tá? Se não mudar nada, acontece aquele futuro. Se mudar alguma coisa, vai ser um outro futuro. Tá bom? Essas são as ideias. Passado, presente, futuro. Passado, aquilo que eu vivi. Presente, onde está o meu foco mental. Futuro, o provável. E aí vem um conceito de linha temporal. Então é assim, pessoal. Aqui eu não estou discutindo ficção científica. Eu estou discutindo conceito de linha temporal. Nós vivemos o nosso passado, estamos vivendo o nosso presente, e dentro dessa linha temporal nós temos um futuro provável. Tudo bem até aí? O ponto é o seguinte, pessoal, esse é um estudo de mais de 30 anos que os meus mentores vêm trazendo para mim, e eu estou dividindo com o nosso grupo de estudo, tá, em nossas palestras. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou ligar isso aos corpos espirituais, tá? O físico, o duplo etérico e o corpo emocional, esses três, eles estão no foco mental presente. E é o que a gente chama de terceira dimensão. Tá? É bem mais amplo do que isso, estou sendo muito conciso, mas é super legal isso que eu estou mostrando para vocês. Tá? Alguém lembra que corpo é esse aqui, que eu acabei de colocar na tela? Esse é o mental inferior. Ele está ligado ao passado. Tá? Por isso que as pessoas conseguem
ver algumas coisas do passado das outras. Elas estão ligadas nesse corpo, que é o mental inferior. E estamos falando da quarta dimensão. A quarta dimensão é uma dimensão que é uma dimensão acima da terceira e que envolve o passado. Esse corpo é o corpo mental superior. Ele está ligado ao futuro provável, tá? E está ligado à quinta dimensão. Então, o que eu vou fazer para falar para vocês, pessoal? Eu tenho uma palestra que tem toda a explicação sobre isso, tá? Só que assim, pessoal, existem outras dimensões acima disso, existem outros corpos. Eu estou começando a estudar junto com os mentores. Eu fui passar o fim de semana com... Meus filhos fizeram... Eu tenho gêmeos. Eu tenho uma menina que tem 18 anos. E eu tenho gêmeos. E os gêmeos fizeram 17 anos. E eu fui na casa deles. Enquanto eu estava na casa deles, os mentores me passaram uma série de coisas relacionadas às próximas dimensões. Tá? Até o final do ano eu vou fazer uma palestra fechando isso, tá bom? Bom, e aí nós temos o búdico, tá? E olha, o búdico, ele envolve todos os outros abaixo, e eu tenho o átmico, que envolve todos os outros abaixo. Vocês começam a entender que esses corpos eles estão ligados às outras dimensões, mas é muito importante, então eu vou chamar vocês durante a semana. Quem tem interesse de ver essa palestra ou refazer essa palestra, me dá um ok aí no chat que tem interesse, que eu refaço essa palestra com vocês, com esse grupo, tá? Que é essa palestra aqui, ó. Fala sobre universos paralelos, quarta, quinta dimensão, múltiplas dimensões. Fala sobre física quântica e os corpos espirituais. Tá? Escrevam aí no chat quem tem interesse de acessar. Me procura no Eterno Aprendiz, eu vou mandar para vocês o link. Tá? Eu vou mandar o link no Eterno Aprendiz. No Eterno Aprendiz Espiritual. Eu estou colocando agora no chat para vocês. Tá? Eterno Aprendiz Espiritual. No Facebook. Então vocês guardam. Legal. Então, Graça, Juliana, entre no Facebook. Eu vou colocar essa palestra lá e vou marcar com vocês um dia. Tá? Então, beleza, galera. A gente vai se conversando. Tá bom? E vou dar uma palestra sobre corpos. Tudo bem? Vou avisar para vocês já vão assistindo o comecinho dessa palestra e eu oriento vocês.